do Instituto Butantan. E nesse momento nós vamos conversar com o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, para falar dessa retomada, felizmente, aí, dos testes com a vacina. Doutor, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É sempre um prazer conversar com vocês. O prazer é nosso, doutor. E, de fato, depois de tanta polêmica, finalmente, agora, nós teremos essa retomada. Eu gostaria que o senhor falasse dessa segurança, né, doutor? Porque toda essa comunicação que fica aí cortada, as pessoas hoje já nutrem aí, muitas vezes, sentimento contra a vacinação. Isso só atrapalha, né, doutor? Não tenha dúvida, Marcelo. Nós já vemos, e especialmente como homem público que sou e médico infectologista de base, nós já estamos vendo há alguns anos a dificuldade que a população tem de vacinar. A gente faz campanhas, insiste nas campanhas, estende o período das campanhas de vacinação para tudo. Um exemplo é agora, a gente está fazendo campanha de pólio, que deveria acabar dia 30 de outubro, não atingimos a nossa meta, era 95%, atingimos 44%, quer dizer, muito abaixo. Esticamos agora para dia 13 e mesmo assim não atingimos de novo a nossa meta. Quer dizer, a gente já tem problema da população entender a importância da vacina como forma de se proteger de doença e garantir vidas. Quando nós falamos de coronavírus, existe toda uma dificuldade pelas fake news, por opiniões divergentes das várias esferas, e isso a população acaba também ficando numa dúvida se devem ou não tomar a vacina. Então, quando acontece um fato como esse, Marcelo, traz uma preocupação maior, não só de que a sociedade também questione a qualidade da vacina no que tange a sua segurança e eficácia, mas também questione aqueles que estão envolvidos nos estudos, que são os voluntários. É natural, eu inclusive recebi algumas ligações de pessoas próximas a mim que estão engajadas como voluntários do estudo e que me ligaram, olha, você acha que eu devo tomar a segunda dose? Outros que estariam ingressando agora falam, eu acho que eu não vou participar. Então, se no meu meio, no meu nicho de relacionamento, eu já estou tendo pessoas com esses questionamentos, seguramente isso se estendeu para outras pessoas. Então é por isso que a nossa preocupação da interrupção, ela não era apenas cronológica, era de alguma forma comprometer a imagem da vacina, a segurança da vacina, a confiabilidade de uma vacina bastante avançada e que se mostrou a mais segura de todas as vacinas na mesma fase de estudo. Vitor Brown. Doutor, boa tarde, obrigado pela entrevista aqui mais uma vez. Ontem, durante a entrevista coletiva que concedeu, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que os dados que o Instituto Butantan enviou sobre a causa da morte desse voluntário foram insuficientes e incompletos. E também disse que não é verdade que o Butantan tenha ficado sabendo da paralisação dos testes pela imprensa. Em relação a isso, o que o senhor nos diz, secretário? Eu acho que a gente tem que colocar também um pouquinho da qualidade do próprio Butantan. O Butantan ele tem 120 anos de existência, todos os quais voltados para a ciência, ao desenvolvimento de soros, de vacinas, e seguramente ele não tem amadorismo para enviar alguma consideração para órgãos regulatórios, principalmente que mereçam uma atenção muito clara, muito específica. Portanto, se faltou alguma informação, se surgiu alguma dúvida, seguramente os órgãos comuns, os contatos que já vêm sendo feitos de forma praticamente contínua, poderiam ter sido travados antes de que essa posição muito mais austera e pontual tivesse acontecido, comprometendo o segmento do estudo. Volto a dizer, o problema não é cronológico, tem outros impactos desse tipo de medida. E foi interessante que o Instituto Butantan recebe essa informação por meio de endereço eletrônico, por e-mail, às 20 horas e 40 minutos, e a dissipação da informação pela imprensa de forma geral acabou acontecendo 30 a 40 minutos depois, colocando todos de forma perplexa, uma vez que o Butantan ele foi comunicado sim, mas fora de um prazo comum, fora
de que ele pudesse, então, se manifestar no que tange, olha, vou fazer algumas considerações. Houve uma solicitação de uma reunião que aconteceu no dia seguinte, no caso foi ontem. Essa reunião trouxe à luz todas as dúvidas que pairavam. Por isso que nós falamos, puxa vida, essa reunião poderia ter acontecido sem que nenhuma medida intempestiva tivesse sido realizada. Então, quando tanto a Secretaria de Estado da Saúde, quanto o Governo do Estado de São Paulo, quanto o Instituto Butantan se colocam de forma perplexa, é pela forma com que foi conduzido. Quero ressaltar que, de forma alguma, nas nossas relações de todas as instituições, seja de governo, seja de Ministério da Saúde, seja de Secretaria Estadual de Saúde, seja de Agência Nacional de Vigilância e Instituto Butantan, são medidas técnicas e científicas, e é assim que elas serão mantidas. Então, não paira nenhuma outra dúvida sobre qualquer outro aspecto, que não uma distócia que nós chamamos no meio médico, que é essa interferência de informações que talvez não tivessem sido feitas de forma adequada das partes. Talvez algo deva ter feito ou não acontecido, que acabou comprometendo uma ação mais drástica para o segmento de estudo. Ou seja, doutor, o senhor avalia que, caso fossem incompletos esses dados do Butantan, e o senhor está nos dizendo que não foram incompletos, a Anvisa, ao invés de paralisar o estudo, deveria ter acionado o Butantan para então pedir mais informações. É isso, secretário? Sem dúvida alguma, Vitor. Tanto é que, na própria sexta-feira, esse mesmo documento que foi enviado para a Agência Nacional de Vigilância foi também enviado para a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a CONEP, e que ela claramente se colocou e falou, olha, isso trata-se de um evento adverso grave, não uma reação adversa grave, que não está relacionado com a vacina. Claramente não existe associação com a vacina. Agora, doutor, em relação aí à vacina, voltando a falar da sua fase de testes e também toda a elaboração, as pessoas que querem, de fato, aí uma vacina o quanto antes possível, o que o senhor pode falar? Estamos em que estágio? É claro que fazer uma previsão de tempo, como o senhor falou, tem muitos aspectos envolvidos, mas de qualquer forma, qual é o estágio atual e a esperança de que ela possa, de fato, passar a ser aplicada na população, grupo de risco? O que se espera agora é que os testes da fase 3 possam ser abertos. A testagem agora, ela precisa atingir, hoje, 154 voluntários desses 10.300 que foram já vacinados. Nós precisaremos ter 154 deles que tenham sido positivados para a Covid. Ou seja, que tenham tido sintomas respiratórios e foram pesquisados e vieram positivos para Covid. Isso permite avaliar quantos desses que tiveram Covid tomaram a vacina. Quantos foram aqueles que tomaram o que nós chamamos de placebo, que não é a vacina, não é uma substância que nós chamamos incólume, sem qualquer efeito terapêutico. Portanto, essa análise permite com que nós avaliemos o quanto essa vacina é eficaz. Para a Organização Mundial de Saúde, para a Anvisa, uma vacina eficaz, ela tem que ter no mínimo 50% de proteção, àqueles que a tomaram. E é isso que nós esperamos que, se isso acontecendo, exista a chancela da Anvisa e, logo a seguir, a liberação dessas vacinas para o Programa Nacional de Imunização para brasileiros de todo o país, e não só para brasileiros de São Paulo. Secretário, e em relação à forma de aplicação da vacina, para que fique claro, a Coronavac é ministrada em 2 doses, né? E já é possível dizer se há grupos para os quais a vacina seja contraindicada ou não? Tudo isso já foi elaborado ou isso só virá caso os testes sejam concluídos? Quando eles forem concluídos, doutor?
Vitor, uma das questões técnicas de segurança dessa vacina é que ela é muito parecida, no ponto de vista técnico, à vacina da gripe. Ou seja, a vacina da gripe são pedacinhos de vírus que são, então, colocados, ministrados através dessa... e estimulam as nossas proteínas de defesa, que nós chamamos anticorpos. Ou seja, são proteínas que vão contra o vírus. No caso da vacina da gripe, anticorpos contra quem? Contra o vírus da gripe. Aqui, anticorpos contra o Covid. Então, nós não estamos falando de vírus vivo, enfraquecido, como a maioria das outras vacinas são consagradas. Dessa maneira, nós poderemos usar em pessoas com algum problema na sua imunidade, pacientes com câncer, pacientes idosos, pacientes que têm doenças crônicas, seguindo a mesma normatização daquilo que acontece para a vacinação da gripe, ou seja, os mesmos grupos prioritários. Doutor, recentemente nós tivemos aqui na Avenida Paulista uma manifestação contra a vacina, a Coronavac, a questão da China, muito foi colocada, e nos carros de som dizendo o seguinte: nós não seremos cobaia. Se falou até em mudança de DNA ao tomar essa vacina, que seria... Gostaria que o senhor esclarecesse, né? Até porque essa questão da China também está muito politizada, toda essa questão, infelizmente, né? Mas hoje também a China fornece insumos, por exemplo, até para a vacina de Oxford. Então, dificilmente também pela capacidade que a China tem em produção, ela não vai ser chamada, até por outras vacinas, para produzir não apenas a Coronavac, mas outras. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa questão desse preconceito que existe hoje com a China. E não é só a China, é a Índia, nós temos muitos, só para ter uma ideia, a cloroquina que foi usada, a azitromicina que foi usada, a ivermectina que foi usada veio da Índia. Vários medicamentos, vacinas, vêm, como você mesmo falou, a Oxford, ela é produzida na China. Eu acredito que essa perda de tempo em discutir grupos pequenos, ela não deve realmente ter o seu valor. O grande problema é que nós damos muito valor e muito ouvido, e é isso que passa a ser um problema. Não vale nem a pena a gente perder tempo discutindo isso. O que a gente tem que avaliar é a ciência, e a ciência já mostrou que vacinas são uma forma, um termômetro de nós avaliarmos a qualidade de um país no que tange a ele ser um país desenvolvido ou não. Na Organização Mundial de Saúde, coloca que 3.500.000 crianças deixam de morrer anualmente por vacinas. E nós estamos ainda com índice de mortalidade no nosso país ainda muito alto. Nós precisamos de vacinas. Quanto mais vacinas, e não é uma vacina, nós precisamos mais vacinas. Quanto mais vacinas tivermos, mais brasileiros serão imunizados e mais rapidamente poderemos retomar e retornar à nossa vida normal. Enquanto isso, teremos, infelizmente, que estar diante de um grande inimigo que, assim como o vírus da gripe em 2009 veio para ficar, o coronavírus também veio para estar no nosso meio. Nós não nos livraremos dele. Nós precisamos de vacinas para fazer. Doutor, e a gente tem assistido a uma seguida queda, e isso é muito positivo, uma queda de casos e de mortes por coronavírus, inclusive aqui em São Paulo, nacionalmente, em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo também a gente tem acompanhado um movimento de redução dos casos e dos óbitos por Covid-19. Mesmo diante disso, ainda já há algum planejamento para a volta às aulas, secretário? Porque essa é talvez a grande pergunta que a população se faça. Muitos pais nos questionam, nos perguntam se há alguma informação, alguma novidade em relação a isso. Da área médica, qual a orientação que emana, secretário? Existe algum cenário possível, mesmo com a queda de casos, para a volta às aulas? A própria Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, já fizeram as orientações relacionadas ao retorno das aulas nas escolas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, com toda a avaliação no que tange a regras e ritos sanitários, a diminuição do número de
de pessoas, sejam de funcionários, sejam de alunos, todas as precauções com máscaras, álcool gel, aferição de temperatura. Então, todas essas preocupações já vêm acontecendo e mostrando claramente que a volta dessas crianças se faz de uma forma muito segura. Aliamos a isso algumas prevenções de testes seriados que são feitos, controles seriados de buscar sintomáticos leves, pessoas que sejam funcionários ou alunos que simplesmente iniciaram uma dorzinha de garganta, um nariz entupido, imediatamente eles são investigados e pesquisados para o coronavírus, mantido em isolamento, assim como todos aqueles que estão ao seu encontro. Então, nitidamente, claramente, todas as medidas estratégicas estão sendo tomadas e mostram de forma eficaz que não é na escola que ocorre a contaminação. Só para se ter uma ideia, no estado de São Paulo, nos 646 municípios, nós tivemos apenas 16 casos de 10 de funcionários, 6 de alunos que positivaram para a Covid. Então, dessa maneira, essa forma, essa busca ativa, essas medidas de distanciamento social e ritos sanitários garantem essa tranquilidade. O que nós não podemos considerar é que as pessoas voltem às suas aulas só com a vacina. Nós já vimos que a vacina ainda tem o seu prazo, a vacina ainda vai obedecer claramente todos os grupos prioritários que vão ser distribuídos e elencados, muito possivelmente, como eu disse, seguirão os ritos e normas da vacinação da gripe e, dessa forma, os jovens, especialmente os jovens e as crianças que estiverem e que não tiverem nenhuma comorbidade, ou seja, nenhuma doença outra em curso, estarão lá no final da fila. Então, dizer para eles, olha, você volta quando tiver a vacina, seguramente, se nós não tivermos muitas vacinas e o mais rápido, a gente só vai retomar as aulas se colocando essa condição só em 2022, e não é isso que pode acontecer. Nós temos que fazer as crianças voltarem para a escola, porque enquanto elas não estão na escola, elas estão se aglomerando nas casas dos vizinhos, passeando nas ruas, muitas vezes até sem máscara, e se expondo muito mais ao risco do que se elas estivessem estudando e se socializando com segurança nos aparelhos escolares. Sem dúvida, secretário, só para nós fecharmos, o que está acontecendo em relação aos dados, né? Após 5 dias sem divulgar o balanço de mortes, né, aqui em São Paulo, então o governo voltou. Esse problema é do Estado, é do Ministério da Saúde? O que está acontecendo em relação à divulgação dos dados, mortes e casos da Covid? Há 5 dias, Marcelo, nós estamos tendo problemas com o CIVEP gripe, que é do Ministério da Saúde. E 5 são estados, além do estado de São Paulo, que não estão sendo fomentados com estes dados. E dessa forma, claramente, nós acabamos não tendo aquela possibilidade de fazer análise diária de condições e situações de uma região ou de outra. Então, dessa maneira, é claro que nós precisamos ter esses dados o mais breve possível. Nós tivemos contato com o ministro Eduardo Pazuello, que também se coloca com essa aflição no desejo de que seja resolvido esse problema o mais breve e rápido possível. Nós agradecemos então o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, aqui de São Paulo, conversando conosco sobre essa retomada dos testes da vacina Coronavac aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan. Secretário, muito obrigado, uma ótima tarde ao senhor. Muito obrigado, Marcelo, Vitor.